visto como ser totalmente racional, de modo a realizar atividades econômicas para atingir somente seus próprios interesses. Não há espaço para a generosidade. O ser humano busca sempre saciar suas próprias necessidades e o seu desejo de acumular riquezas. Nas teorias clássicas da administração, como a administração clássica de Frederick Taylor, a teoria administrativa de James Fayol e Lothar Gulick, os trabalhadores eram vistos como seres simples, racionais e previsíveis. Com isso, nas empresas, os incentivos econômicos adequados ao trabalho realizado, a observação contínua e a capacitação eram elementos suficientes para garantir que o funcionário tivesse uma boa produtividade. Além disso, comportamentos considerados inadequados por parte dos funcionários não eram vistos como atitudes irracionais, mas sim como resultantes de falhas na estrutura da organização e na sua efetivação no ambiente de trabalho. Dessa forma, a fim da maximização da produtividade de cada funcionário, não era necessário estudar as motivações intrínsecas desses. Era preciso implementar sistemas organizacionais adequados para cada tarefa para garantir os resultados desejados. No fim, o ser humano era compreendido como ser que analisava decisões com base na maximização de seus ganhos e benefícios. Copying and pasting money. Por meio de resultados empíricos da experiência de Hawthorne, dirigida pelo cientista social Elton Mayo, e da formação da Escola de Relações Humanas, percebeu-se que o aumento da produtividade e efeitos pertinentes dos funcionários não dependiam somente do sistema, das regras e normas implementadas na organização, porém, estavam sujeitos também ao ambiente de trabalho e à afetividade com outros funcionários. Assim, após essa experiência, vários teóricos passaram a considerar fatores afetivos e psicológicos como importantes, a fim de aumentar a produtividade e eficiência dos funcionários. Dessa forma, apresentou-se a compreensão do Homo socialis. Alguns buscaram desenvolver técnicas e métodos com o objetivo de melhorar a relação entre funcionários no ambiente de trabalho, e outros procuraram formar gerentes a serem mais participativos e menos autoritários por meio de treinamentos e cursos. Todavia, apesar das grandes descobertas sobre os fatores psicológicos e afetivos que motivam o Homo socialis, os teóricos da Escola das Relações Humanas e das teorias clássicas apresentam uma questão similar, a qual considera o comportamento humano perante estímulos dentro da organização como reações patronizadas, isto é, o homem era visto como um ser passivo. Após a Escola das Relações Humanas, percebeu-se que a implementação de uma gerência mais participativa e melhores relações afetivas entre os funcionários não eram providências suficientes para satisfazer as necessidades humanas dos funcionários na organização. Dessa forma, procurou-se aperfeiçoar tais medidas, de modo a introduzir o conceito de Homo complexus, a fim de efetivamente objetivar a realização pessoal e profissional e o autodesenvolvimento dos trabalhadores, introduzindo autonomia, criatividade e expressão nos estudos organizacionais. Os primeiros autores que acabaram introduzindo a noção de ser humano não passivo, isto é, o homem que não responde de forma padronizada a estímulos do ambiente, são os teóricos Victor Vroom, por meio da teoria da tentativa, Edgar Schein, por meio da cultura organizacional, e Warren, por meio do desenvolvimento organizacional. Tais teóricos criticavam o método de gerência autoritário, baseado em regras e normas, a fim de uma organização a qual os funcionários poderiam ter maior expressão. O conceito de Homo complexus acaba englobando mais fatores do que os tratados na Escola das Relações Humanas e na Escola da Administração Clássica, de modo a tratar elementos ligados à psicologia, como interesses pessoais, objetivos, profissionais e motivações psicológicas. Nessa concepção, o homem não é visto como um ser que deve ser gerido e controlado. Ele passa a ser compreendido como uma parte integrante da organização, que é introduzido por inúmeros princípios. Para garantir a maximização da produtividade dos funcionários, esses devem ser compreendidos e analisados, e mediante seus resultados, diferentes modelos de liderança e motivação necessitam ser adotados. Trata-se da racionalidade limitada, pois está sempre relativa ao sujeito que decide, sem nenhuma racionalidade superior ao indivíduo, como propunham as teorias da administração clássica. O processo de decisão se dá de acordo com a posição que o indivíduo exerce e com as informações a que ele tem acesso. Ao mesmo tempo, está relacionada com as características mentais, cognitivas e afetivas, todas essas formadas anteriormente durante a socialização a que o sujeito foi exposto.
Autores como Allison, Gremion, Cohen, March e Olsen procuraram identificar os fatores que determinam o processo decisório, ou seja, como a estrutura social cognitiva influenciam na percepção dos problemas, na emergência de soluções e na decisão efetiva adotada. Assim, foi criada a teoria da escolha racional, que explica a ação humana como uma combinação de elementos incertos e novos, atrelados a normas de comportamento que convergem na lógica da decisão. A existência de uma racionalidade superior e abstrata é fortemente contestada. A partir da teoria estruturalista e das concepções de Max Weber, onde a principal preocupação estava na ideia da organização como um todo, identificava-se um sistema aberto que se relaciona com o ambiente externo e com outras organizações. Com isso, surge o conceito do homem organizacional como sendo um indivíduo que exerce vários papéis em diversas organizações. Diferentemente do abordado na escola clássica de administração e na escola de relações humanas, ocorre uma mudança na perspectiva do indivíduo. O homem passa a ser dinâmico e flexível, pois em cada ambiente o seu papel difere, sendo que o desejo de receber recompensas materiais e sociais, isto é, incentivos mistos, fazem com que o homem aceite desempenhar diversos papéis sociais em seu trabalho. O homem, ao qual podemos chamar de homem organizacional, vive em constante ação, porque seus interesses geralmente diferem do dela. Mas não apenas isso caracteriza o homem organizacional. Se adaptar extremamente rápido às mudanças é uma das maiores exigências em nossa sociedade, pois ser flexível é crucial para todos os indivíduos, porque as mudanças ocorrem em velocidade altíssima e é necessário acompanhá-las. Para o esquema conceitual de Carr, Wolff, Kim, Snock e Rosenthal, a organização é entendida como um sistema de conjunto de papéis, onde os indivíduos estão interrelacionados, e a tendência é sempre enfatizar o papel desempenhado, e não o indivíduo em si. As ações exercidas pelo sujeito determinam o comportamento do papel. Cada participante de um conjunto de papéis mantém determinadas expectativas quanto ao papel dos demais e procura enviar aos outros essas expectativas. Da mesma forma, cada participante percebe e interpreta tais expectativas no sentido de alterar ou reforçar o seu comportamento no papel. O sistema não é fechado, pois variáveis intervêm na composição do contexto. São elas: organizacionais, de personalidade e interpessoais. A organização, de maneira geral, não quer o homem integral, mas apenas os aspectos que considera relevantes para a tarefa a ser executada, ou seja, espera-se uma inclusão parcial. No modelo clássico, as organizações são vistas como máquinas, ou seja, ela é estruturada a partir de suas diversas engrenagens, que são planejadas para agir de forma harmoniosa para enfim atingir as mesmas metas e objetivos que foram estipulados por uma racionalidade superior. Segundo Taylor, o planejamento estratégico de uma organização é proposta por essa mesma racionalidade, transformando a organização em um instrumento para atingir objetivos e metas. Sobre essa ótica, a organização é considerada um sistema fechado, ou seja, são consideradas apenas suas variáveis internas. Little Dora the Explorer. Nessa visão, a organização é formada pela interação entre os grupos componentes, sendo seus objetivos, estruturas, regras e a cultura organizacional resultado das interações entre esses grupos, com base em lógicas de ação, valores e interesses políticos, ao contrário do que visa o modelo clássico que considera a organização estruturada a partir de objetivos definidos por uma única racionalidade superior.
Importantes estudos foram feitos a partir da Escola de Relações Humanas, ampliando a visão clássica das organizações e adicionando novas ideias, transformando a visão clássica na visão organizacional como uma esfera cultural, simbólica e política, exigindo maior adaptabilidade e flexibilidade da mesma. Os grupos nas organizações de trabalho compreendem diversos subgrupos, formados com algumas variáveis, como a estrutura organizacional, atividade, tarefas, interesses e afinidades. A motivação em um grupo depende do interesse pessoal de seus componentes. Os grupos formais ou informais poderão formar outros subgrupos. O desempenho de um subgrupo não depende somente da competência de seus integrantes, mas das diversas formas como ele interage com os demais grupos organizacionais. Para análise do comportamento organizacional, a observação focaliza o comportamento das pessoas individualmente e como membros de grupos, mas também os grupos separadamente, pois estes se comportam de maneira diferente das individuais. As evoluções dos conceitos de meio ambiente tiveram a influência de Burns e Stalker. Os dois pesquisadores fizeram um estudo sobre como a organização se adapta ao meio ambiente e, a partir desse estudo, constataram que existia dois tipos de organização, a mecânica e a orgânica. A organização mecânica é caracterizada pela sua comunicação baixa entre os setores horizontais e grande formalidade, tendo como resultado centralização do poder e limitação da inovação tecnológica. E a organização orgânica é caracterizada pela descentralização do poder e a forte concorrência, transformando-o em um ambiente turbulento. Com isso, os pesquisadores perceberam a diferenciação interna e a integração que resultam na capacidade de reação às mudanças e a velocidade das respostas. Carl Weick também estudou as organizações, porém com uma visão diferente, pois se baseou em outros pesquisadores. Seu estudo se baseou na organização ativa, que constrói e influencia o seu meio ambiente. Nas organizações, são criados acordos e alianças com outras organizações para ter o controle das incertezas. De acordo com Weick, as organizações reagem aos problemas que foram previamente reconhecidos e compreendidos pelos seus membros, e que as relações da organização com o ambiente se concretizam por meio de certos interlocutores privilegiados.